estará ouvindo agora a leitura da segunda carta do apóstolo João, que tem somente um capítulo e 13 versículos, que diz assim: O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Amor fraternal, falsos doutores, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Eu vou ainda ler também a terceira carta do apóstolo João, que tem também um capítulo e 15 versículos, que diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tornando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Queixa contra Diótrefes, elogio de Demétrio, saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem.
quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário, né, como ele começa a sua carta. A sua segunda carta, ele diz: o presbítero ao amado, a quem na verdade eu amo. Aliás, este é o primeiro versículo da terceira carta. Na segunda carta, ele começa assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Eu tenho um comentário que diz assim, que o autor se identifica como o ancião, provavelmente um título honroso atribuído ao apóstolo João nas 2 décadas finais do século I, devido à sua idade avançada e sua respeitável posição de autoridade espiritual como o único dos 12 apóstolos ainda vivo. João dirige essa carta à senhora eleita e a seus filhos. Alguns interpretam a senhora eleita figuradamente como uma igreja local, sendo seus filhos os membros dessa igreja, e sua irmã, a eleita, como uma congregação idêntica. Outros interpretam a endereçada literalmente como uma viúva cristã de destaque conhecida de João, numa das igrejas da Ásia Menor, sob seus cuidados pastorais. A família dessa senhora, bem como os filhos da sua irmã, são pessoas de destaque entre as igrejas daquela região, como as outras epístolas de João. Segundo João, a segunda epístola de João provavelmente foi escrita em Éfeso, em fins da década de 80 ou no começo da década de 90 depois de Cristo. João escreveu esta carta a fim de prevenir a senhora eleita contra os falsos obreiros, mestres, evangelistas e profetas, que perambulavam pelas igrejas. Os tais abandonaram os ensinos do Evangelho e propagavam os seus falsos ensinos. A destinatária não devia recebê-los, dialogar com eles nem auxiliá-los. Fazer isso significaria ajudá-los a disseminar os seus erros e participar da sua culpa. A carta repudia o mesmo falso ensino denunciado na primeira carta de João. Então, está aí a leitura da segunda e terceira carta do apóstolo João, aquele que escreveu também o Evangelho de João, o Evangelho de João tem 21 capítulos e 879 versículos. É o mesmo João também que escreveu o Apocalipse, que tem 22 capítulos e 404 versículos. Este João é o que teve a visão na ilha de Patmos, onde estava exilado e recebeu do Senhor Jesus mensagens para entregar às 7 igrejas da Ásia. Então João teve uma missão muito grande. O Senhor Jesus apareceu para ele dizendo: João, eu estou vivo, fui morto e ressuscitei. Estou aqui, João. E graças a Deus que João teve esta visão e pôde escrever o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E escreveu também as 3 cartas. Eu li a segunda e a terceira. Estarei gravando para você também a primeira carta do apóstolo João, que tem 5 capítulos e 105 versículos. Deus te abençoe. Continue conosco.